Bom, agora, posto isso, que é, portanto, como vem algo que tem uma dimensão estratégica e tem uma dimensão política, porque diz respeito à composição da cidadania, das novas formas de sermos na história, na relação com os outros, nas nossas ações públicas, o nosso modo de ser e estar no mundo. Quer dizer, isto é algo que diz respeito a uma perspectiva e, portanto, a uma compreensão política do nosso estado de ser no mundo. Isto é, a educomunicação não é uma estratégia pura e simples do ponto de vista funcional, entendo assim. Não é uma novidade do ponto de vista de que nós estamos inventando a roda. Entendo que nós estamos apreendendo uma composição temporal e espacial diferenciada que marca a humanidade pelo menos nesses últimos 30 ou 40 anos. E com a sua aceleração, com essa velocidade espantosa que nós vemos de mudanças, transformações e tal. Bom, então, agora eu vou tentar entrar no meu assunto rápido. É o seguinte, claro que a educação tem uma série de contributos a dar para esse nosso debate. Uma série de contributos. Digo mais, essas questões da comunicação, nesse âmbito educativo que nós estamos aqui tratando, de fato, isto começa com os educadores. Os educadores é que lá atrás, começaram a se perguntar o que é que a comunicação tem a fazer neste mundo aqui da educação. Eles perguntaram. Esta pergunta, eu não vou aqui dizer que o Sócrates fez, pelo amor de Deus, nem o Platão, senão 15 minutos não dá. Mas digamos, para a gente abreviar a história, tomemos os anos 30, a década de 1930 do século passado. Olhem o cenário, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país fundamental nesse sentido, porque lá estava começando toda uma mudança no campo da comunicação, né? Aparecimento da televisão, tudo isto, que mexia fundamentalmente com a cena no que diz respeito aos processos comunicativos, né? Os educadores é que vão se perguntar o que é que esta gente veio fazer aqui? O que é que essas coisas vieram fazer aqui? O que a televisão pode gerar? Esta pergunta, para um grupo grande de educadores americanos, é só pegar os textos dessa época, 30, 40, para um grupo grande de educadores americanos, a pergunta tem um viés, um recorte centralmente moral. Tem um recorte fundamentalmente moral. Eu não estou falando do John Dewey, não estou falando da educação progressiva, do learning by doing, do aprender fazendo, que é uma outra cabeça. A grande massa dos educadores querem saber o seguinte, o que é que essas imagens que chegam para as crianças aqui, o que é que vai fazer com a cabeça da criança? Como é que nós vamos regulamentar isto? É um problema moral, ético-moral. Ético-moral, segundo os padrões do One Way of Life, modo de ser dos americanos, né? Não é à toa que, conquanto a primeira emenda seja muito clara com relação a impedimento de censura, a primeira emenda é clara. Ninguém pode censurar ninguém, religião, aquela coisa que vocês conhecem. Porém, como é que se circundava a primeira emenda? Criando os códigos. Código Regis, os vários códigos que foram sendo criados e que eram, no fundo, controladores de um processo, sobretudo os processos de comunicação. Político porque se tratava disto, e vinculado à difusão de mensagens comunicativas, claro. Então, a pergunta é moral, ela é fundamentalmente moral. Vai mudar o nosso modo de ser? Estou vendo muito jovem aqui, de modo que se eu falar sobre a série americana, o Father Knows Best, isto é, o Papai Sabe Tudo, muita gente não vai saber o que é. Mas é um clássico disso que eu estou dizendo, uma relação moral com a mídia. Com os meios de comunicação, anos 30, 35, etc, etc. Uma série, um pai, uma mãe, duas filhas e um filho, né? Tudo certo na vida deles.
uma série de longa duração, muitos anos, tudo certo. O papai sabe tudo, tá certo? Padrões morais rígidos. A minha impressão é que se estava criando um círculo de ferro contra o beijo expressivo, né? Vamos criar um círculo de ferro contra o beijo expressivo, né? Cenas célebres do Papai Sabe Tudo, papai e a mamãe dentro do quarto, cada um dormindo numa cama, né? O que eu brinquei até com os alunos de pós-graduação dos meus, a aula passada, dizendo que eu, quando via esse negócio, ficava achando que tinha alguma coisa errada com meu pai e com a minha mãe, né? Que eles dormiam na mesma cama. Esse pessoal deve ter uma coisa estranha com eles. Todo mundo dorme em cama separada, e aqui no sertão de São Paulo eles dormem na mesma cama, e eles são sabidos lá, e nós não somos aqui. Pois bem, agora, é claro que isso é um viés. No Brasil, paradoxalmente, nos anos 30, estou falando do mesmo momento em que os educadores começam a se ocupar e trazer experiências para dentro da comunicação. Se são experiências mais ou menos interessantes, a se discutir num outro momento. Acabou o tempo. Bom, então só concluindo praticamente isso aqui. Nesse mesmo período, vejam o que acontece no Brasil com o Anísio Teixeira, com o Roquete Pinto. Essa gente tem um projeto de nação na cabeça, tem um projeto de país. Isso é muito importante, eu quero só sublinhar isso. Isso tem tudo a ver com a nossa conversa. Não são livre atiradores. O Anísio Teixeira e o Roquete Pinto, quando viu o rádio, disse assim, ele disse a famosa e célebre frase, a primeira vez que ele se defrontou com o rádio, 1923, 24, 25, alguma coisa por aí. Disse ele, esta máquina vai salvar a educação brasileira. Ou seja, olha que coisa impressionante. Ele percebeu, alguém que queria produzir educação, que queria transformar o país, mudar os padrões, enfim, educativos e tal. O cara bate o olho e diz, essa máquina vai mudar a experiência que nós temos com a educação. Nós vamos poder acelerar os processos de educação. Há uma frase também que eu gosto muito do Anísio Teixeira, quer dizer, não é exatamente uma frase, é uma espécie de assertiva dele, que ele diz o seguinte, o rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito dos pobres, é o animador das novas esperanças e consolador do enfermo, o guia dos sãos. Agora vem a oração explicativa, que interessa. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Quer dizer, não é para pegar o rádio e entregar para o primo do meu primo, entendeu? Para ele esculhambar com aquele negócio. Não é para pegar o canal de televisão e entregar para o primeiro aventureiro que aparece pela frente e dizer, toma conta dessa história. Não. Estou falando dos anos 20 e 30, com a linguagem retórica dos anos 20 e 30, portanto, espírito altruísta e elevado, é o que nós chamamos de compreensão da cidadania, de espírito público, uma expressão forte para esse tempo. Então, são experiências que vêm de educadores. O Anísio Teixeira, não gratuitamente, funda, aliás, junto com o Roquete Pinto, a Rádio Educadora, as primeiras experiências de rádio educação no Rio de Janeiro. Eu não me lembro exatamente o ano, 27 ou 28, alguma coisa por aí. Vejam que perspectivas curiosas. Nos Estados Unidos, em função de um quadro histórico, cultural, social que ali está dado, se trata de saber o seguinte, bom, como é que nós podemos fazer para que não hajam efeitos muito graves na cabeça das crianças? Aqui, dizem as pessoas, sim, a comunicação tem muito o que fazer, porque nós temos um país a construir, nós temos uma educação a forjar, e assim por diante. Bom, gente, então é assim, quer dizer, a experiência e o que a educação traz para o âmbito da comunicação é extremamente importante. Acho que é uma experiência que nós temos, nós estamos apreendendo isso. Sejam felizes.